graça e a paz do Senhor Jesus. Bom rever os irmãos, né? Em pouco tempo nós já estamos juntos de novo, né? Graças a Deus por isso. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos aproveitar o tempo. No livro do Novo Testamento aos Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Irmãos, nós temos 4 períodos para nós estudarmos a palavra do Senhor. E nesses 4 períodos eu gostaria de estudar com os irmãos o livro aos Hebreus. Não é um livro fácil. Talvez seja do Novo Testamento o livro mais denso. Mas eu penso que é importante nós conhecermos a mensagem desse livro aos Hebreus. Eu sei que existe uma interpretação que é muito comum no nosso meio, que é a interpretação que nós, alguns, eu acho que têm acesso pela internet, que é a interpretação do livro aos Hebreus dos irmãos mais reformados. Eu sou reformado, só que eu não esboço algumas ideias a respeito do livro aos Hebreus como os irmãos reformados. Eu vou partilhar para os irmãos o que eu entendo. Eu sou reformado, tá bom? Fica tranquilo. Eu vou esboçar para os irmãos a visão do livro aos Hebreus dos irmãos unidos, que foram os irmãos que viveram na Inglaterra e que influenciaram muito a vida de muitos irmãos queridos. Então vai te ajudar muito quando você for ler os Hebreus. Porque o livro aos Hebreus é um livro que não é fácil de ler. Aliás, eu por muito tempo na minha vida, eu pulava o livro aos Hebreus. Porque eu não conseguia entender algumas coisas do livro. É bem difícil mesmo, né? Especialmente alguns termos do livro aos Hebreus, como caíram, né? Você vai ver que esses são termos, verbos que são muito... Aliás, o livro aos Hebreus tem muitos verbos. E você precisa entender qual é a mensagem central do Espírito Santo nesse livro. E quando você for ler esse livro, você vai ser muito enriquecido. Até vou sugerir para você, se você puder separar um tempinho durante aqui o acampamento para você ler ele. Ele tem 13 capítulos, você lê ele rapidinho. Seria muito interessante, porque não vai dar para tocar tudo, mas nós vamos tocar em algumas coisas, tá bom? Vamos então pegar firme? Anima-te, tá, irmão? Fica firme aí, não vai dormir não, tá bom? Hebreus capítulo 2, versículo 1. Vamos começar pelo capítulo 2. Por que vamos começar pelo capítulo 2? Porque nós vamos nos concentrar nas advertências do livro aos Hebreus, tá bom? E ela começa aqui no capítulo 2:1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Vamos ler o versículo 3 juntos? Esse versículo é muito importante. Obrigado, tá? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te damos graças pelo privilégio que nós temos, Senhor, de estudarmos a Tua Palavra e de sermos enriquecidos por ela. Como Itamar orou, Senhor, nós te pedimos, te suplicamos, que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, Pai. Nós carecemos de ouvir a voz do Teu Espírito, cada um de nós. O Senhor sabe o que cada um
precisa. Então só o Senhor pode aplicar a tua palavra ao nosso coração. Fala ao coração dos irmãos, fala ao coração das irmãs, ministra ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Senhor, a nos concentrarmos nesse momento. Ajuda-nos, ó Senhor, a esquecermos das coisas aí de fora, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos a termos um coração de Maria, que se assentou aos teus pés e ali estava tão sedenta para ouvir a tua voz. Que este seja o nosso coração, um coração desejoso de ouvir a tua voz. Te suplicamos nesta noite, Senhor, e dizemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Carecemos do Senhor aqui para falar e carecemos do Senhor para ouvir. Ajuda-nos em tudo, Senhor, e que tudo seja feito para a tua glória, que tudo seja feito para que o Senhor possa aparecer, que tudo seja feito para que o Senhor possa ser visto e glorificado e exaltado no nosso meio. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse aos irmãos, nós vamos nos concentrar nas advertências. O livro aos Hebreus ele tem 5 advertências, preciosas advertências. Nós vamos ficar em 4, não dá para estudar 5. Vamos só tocar numa rapidamente. Uma advertência está aqui no capítulo 2 e nós já lemos ela. Talvez seja uma advertência séria, quando ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Note que não é uma salvação, não, é uma tão grande salvação. Isso faz toda a diferença. Depois no capítulo 3 e 4 você tem outra advertência, onde ele vai se concentrar o coração. Vamos falar nisso amanhã de manhã. Depois no capítulo 6 tem a grande advertência, que é ponto de grande discussão entre os irmãos, quando ele coloca uma série de características que eu penso de um cristão, e ele coloca uma vírgula e ele diz assim: e caíram. Vamos entender isso. Depois no final, então, vamos estudar a última advertência, quando ele fala de Esaú. E ele diz que Esaú foi um profano, porque ele considerou aquilo que era santo como vil e trocou por um prato de lentilhas. E hoje o que nós mais temos no meio do povo de Deus são homens e mulheres profanos, que consideram aquilo que é eterno como vil. Troca isso pela sua carnalidade, não precisa de muito, não é? Então nós precisamos ver essa grande exortação do Espírito Santo ali no final, usando Esaú, que também é uma exortação muito preciosa. O livro aos Hebreus, irmãos, nós não sabemos quem o escreveu, ninguém sabe. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Lucas, outros falam que foi Apolo. Eu tenho a minha sugestão. A minha sugestão é que foi uma mulher. Por quê? Por causa do capítulo 12, no versículo 25. Se você quiser dar uma olhada, capítulo 13, versículo 25. Aqui você vai ver ele falando que o livro aos Hebreus é uma palavra de exortação. Todo ele é uma palavra de exortação. Dá uma olhadinha aí. Capítulo 13, versículo 25. Lá o último capítulo, 13, 25. A minha sugestão é que tenha sido uma mulher. A razão é muito simples, é só você ler, você vai ver. Porque ele diz assim, 13, 25. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis. Me suporte, tá? Nesses 4 dias. Você vai precisar me suportar, porque você vai ouvir coisa muito pesada. Então me suporte. Me suporte. E suporte, porque quando nós somos exortados, nós precisamos suportar. Exortação nós temos que exortar. Nesses 2 dias. 13, 22. Eu falei 25? Não, é 22, tá? Minha esposa, graças a Deus que ela veio nesse encontro, aí ela pode me ajudar. 13, 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Só pode ser uma mulher, né?
Porque para escrever um livro de 13 capítulos e dizer que escreveu resumidamente, só pode ser uma mulher. Só a mulher tem essa capacidade, mais ninguém. Né? Então, não dá para saber quem escreveu o livro, mas a gente pode supor. Então, ele escreve e ele coloca como sendo uma palavra de exortação. É uma palavra de exortação que contém dentro dela 5 grandes advertências. Então, você tem que gravar isso. Uma palavra de exortação com 5 grandes advertências. E em todo o livro ele está focando nessas advertências. Em todo o livro ele vai gastar tempo com isso. E ele escreve para os irmãos hebreus que viveram na cidade de Jerusalém. Os irmãos hebreus, você sabe que a igreja ela começou na cidade de Jerusalém. Quando o Senhor, depois de ser assunto aos céus, os irmãos voltam de onde eles estavam para a cidade de Jerusalém, eles entram naquele quartinho e ali eles oram durante 10 dias, e então o Espírito Santo vem sobre eles e ali começa a igreja. Essa carta aos hebreus, ela foi escrita para estes irmãos que viveram na cidade de Jerusalém e que estavam passando por um momento muito difícil. E esses irmãos hebreus, vamos destacar aqui, logo no começo da fé deles, eles já perceberam algo pelo Espírito Santo que nós, cristãos da nossa época, temos muita dificuldade de perceber e mais, temos muita dificuldade de viver. Eles perceberam, eles conheceram aquilo que Jesus disse em João, no capítulo 14, versículo 20. Jesus disse assim em João 14, 20. Naquele dia, no dia de Pentecostes, Jesus disse assim, João, depois se você quiser conferir, está lá, João 14, 20. Não vamos citar para ganhar tempo. Naquele dia, no dia de Pentecostes. Quando fala do dia de Pentecostes, a gente sempre pensa, né, de fogo, língua estranha, esse tipo de coisa. Mas o nosso Senhor Jesus não colocou o foco aí não. O nosso Senhor Jesus colocou o foco em outra coisa. Ele disse assim, naquele dia, no dia de Pentecostes, vós conhecereis, esses irmãos, vós sabereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim, e eu estou em vocês, e vocês estão em mim. Aqueles irmãos, logo no comecinho da igreja, já perceberam essa tão grande verdade. E eles entenderam o que é ser igreja, profundamente. Igreja não é ser um grupo de amigos, irmãos. Embora nós temos muitas amizades dentro do convívio da igreja, mas nós não somos um grupo de amigos. Nós não somos um grupo social. Nós também não somos isso. E muito menos nós somos um grupo de pessoas que tem uma instituição. Nós somos mais do que isso. E esses irmãos perceberam isso. Esses irmãos perceberam que eles estavam em Cristo e Cristo estava neles. Eles perceberam isso muito claramente. E isso determinou toda a vida daqueles irmãos. Eles viveram o que viveram por causa dessa verdade simples. E no momento em que eles guardaram essa verdade no coração, eles viveram realidades muito profundas. O que eles perceberam? Que eles estavam em Cristo e que Cristo estava neles pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Eles entenderam que o lugar que eles estavam não era o único lugar que eles se encontravam. Essa é uma verdade profunda, muito profunda. Você trabalha, você estuda, os jovens, né? Você namora, você casou, você é casado. Você está aqui, mas esse não é o único lugar que você se encontra. Esses irmãos perceberam isso. Aonde eles estavam? Eles sabiam que eles estavam em Cristo. E o livro aos Hebreus, por várias vezes, depois você pode ler, por várias vezes ele vai dizer que Cristo está assentado no trono, à destra da majestade de Deus. Então eles sabiam muito claramente, aquela palavra de Paulo, quando Paulo diz assim, que ele nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Lembra? Nos lugares celestiais em Cristo. Aqueles irmãos sabiam que estavam aqui, mas eles também estavam assentados com Cristo nos lugares celestiais. Eles viveram uma vida entronizada. Eles viveram uma vida de vitória, porque eles sabiam aonde eles estavam,
eles não estavam apenas aqui. Esse é o nosso grande problema. A gente acha que a gente só está aqui. Então tudo se torna muito grande para nós. Mas aqueles irmãos aprenderam, num determinado momento da vida deles, por alguns anos, eles aprenderam que eles podiam viver muito acima de toda e qualquer circunstâncias. Muito acima. E eles viveram. Eles aprenderam que o lugar onde eles estavam, e não apenas o lugar que eles se encontravam, era muito rico. Porque o lugar onde nós estamos é muito rico. Onde nós estamos? Nós estamos com Cristo nos lugares celestiais. Esse é o lugar que nós estamos. Nós nos encontramos aqui, mas de fato nós estamos com Ele. E para ver isso, precisa que o Espírito Santo rasgue o véu do nosso entendimento e coloque isso dentro do nosso coração com muita profundidade para que a gente possa viver um outro tipo de vida. Porque senão, irmãos, nós seremos cristãos com vida rasteira. Como escaparemos nós? Do que nós não vamos nos escapar? Ele vai dizer aqui no livro, do que nós não vamos nos escapar. Mas esses irmãos, por um determinado momento, conseguiram entender que o ambiente onde eles estavam era muito rico. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Se tem uma coisa que os crentes de hoje em dia buscam é o quê? Bênção. Nós não precisamos buscar nenhuma bênção. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Que bênção você precisa? Você já tem. Em Cristo. Você só precisa crer nisso e viver a partir dessa realidade. Paulo diz assim, em Cristo nós sempre somos conduzidos em triunfo. Por que então nós experimentamos derrotas? Por que então grande maioria dos cristãos vive mais uma vida de derrota do que de triunfo? Por quê? Por que a maioria dos cristãos vive mais em pecado do que em vitórias? Por quê? Porque não tem desfrutado desse lugar onde ele está. Porque nesse lugar onde ele está, não há pecado que não possa ser vencido. Nesse lugar onde ele está, não há tendência pecaminosa, não há vício pecaminoso que não possa ser vencido. Nesse lugar que ele está, não há doença que, mesmo não sendo curada, não possa ser superada. Hoje, talvez por ser pastor, eu acompanho isso muito. Aliás, a igreja onde eu sirvo como pastor, mas ô igreja que dá câncer. Eu não sei porquê, tá certo, né, Ju? Irmãos, é impressionante. Eu já acompanhei lá dentro, mas é muita gente com câncer. Agora mesmo, esses dias, morreu uma com câncer lá, na nossa comunidade. Mas é a doença que está todo mundo em pânico. Está todo mundo desesperado. Todo mundo está desesperado com essa doença de ter câncer. Está todo mundo esperando pegar câncer. E esses dias eu compartilhar de um irmão que está com câncer. E um irmão foi orar por ele. E o irmão foi orar para ele e falou assim, irmão, como é que você quer que eu ore por você? Ele falou, irmão, graças a Deus que você perguntou, porque todo mundo ora por mim e ora pedindo para Deus me curar. Ele falou, irmão, eu quero que você ore por mim da seguinte maneira. Peça para o Senhor me fortalecer para que eu possa não cair na tentação do diabo de não confiar nele nesse momento. Porque, irmão, tem muita gente passando por esse momento, como eu, cristãos, que estão com câncer. Eu só quero poder mostrar para as pessoas que é possível viver uma vida reinante, vitoriosa, com câncer. Esse irmão entendeu aonde ele está. Esse irmão está vivendo em vitória. Por quê? Porque ele sabe que em Cristo há vitória para essa coisinha pequena chamada câncer. Mesmo que ele não nos cure. Porque, irmão, pensa comigo, a resposta de Deus para nós não é a cura. Eu sei que você é louco por cura, eu também sou, né? Ainda mais quando está doente. Né? Mas a resposta de Deus para nós não é a cura.
A resposta de Deus para nós é a ressurreição do corpo. Porque Deus te cura do câncer, passa 10 anos, o câncer volta, você morre de câncer. Que resposta é essa? A resposta de Deus para nós é a ressurreição do corpo. Você vai ganhar um corpo que nunca mais vai ficar doente. Essa é a resposta do Senhor para nós. Então, nós precisamos aprender que em Cristo a vitória é para tudo. Um irmão chamado Whiteman Nee, que é um irmão que eu gosto muito de ler, ele disse assim, que em Cristo não tem não posso. Em Cristo tem tudo posso. Não foi assim que o apóstolo Paulo disse? Tudo posso naquele que me fortalece. Os cristãos gostam muito de colocar esse versículo no... Como que é o nome? Aquela parte de trás do carro, aquele vidro. Aquele vidro traseiro, tem um nome que é lá, né? O vigia. E você coloca exatamente aquele versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí você lê aquele versículo e pensa assim, é tudo posso, né? Tudo posso o quê? Aí ele já pensa logo nas ambições consumistas e capitalistas dele. Tudo posso. Mas quando Paulo disse tudo posso, ele diz assim, tudo posso em Cristo, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Quem pode? Em Cristo você pode. Paulo diz assim, eu aprendi a viver contente na escassez. Você sabe o que é escassez para Paulo? No grego, escassez para Paulo é ser deixado para trás. A nossa época, quem aqui quer ser deixado para trás? Aliás, hoje, a maioria das pessoas vive uma asma crônica, né? Não posso ficar para trás. Tem que fazer tal curso. Tem que fazer aquilo. Se não tiver mestrado. Se não tiver aquilo. Se eu não fizer aquela outra coisa. Porque senão eu vou ficar para trás. Paulo diz, eu aprendi a viver contente, mesmo ficando para trás. Aí ele diz assim, eu aprendi a viver contente na abundância. Você sabe o que é abundância para Paulo? Abundância para nós é outra coisa, né? Mas você sabe o que é abundância para o apóstolo Paulo? Esse irmão viveu nessa época. Abundância para Paulo é, tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. Isso é abundância para ele e para nós. Irmão, nós somos ricos, mas ainda não está bom. Sim. Hoje, nós fazemos parte de uma elite muito pequenininha, 20% da grande massa. Você sabe que 80% da população mundial não tem como comer 3 refeições por dia. Você sabia disso? Você sabia que 80% da população mundial não tem como tomar banho num chuveiro quente? Você ainda viu aqui o rapazinho falando do chuveiro quente, né? A gente reclama do chuveiro elétrico. Você sabe que boa parte da população mundial sabe como toma banho, irmão? Sabe como? É uma grande bacia. E é pela ordem. Primeiro vai o pai, entra na água e toma banho. Depois vem a mãe, toma banho naquela água. Mas tá lá limpinha, né? Porque é o pai, né? Aí depois vem o primogênito, toma banho. Aí depois vem o outro, toma banho. Coitado do caçulinha, né? Ele pega aquela água bem oleosa, né? Boa parte da população mundial vive assim, você sabia disso? Você, eles dizem assim, se você tem um carro próprio, você já faz parte da elite rica. E se você tiver uma casa própria, você é um milionário. Mas não está bom, não é? Não está bom. Vive sempre com essa cara de hipopótamo com dor de barriga, né? Nunca está bom, não é? Não é verdade? Sempre reclamando. Paulo disse, eu aprendi a viver contente, nessa abundância de ter o que comer e o que vestir. Deus é tão bom conosco, não é, irmãos? E nos deu tanto mais para nós. Irmão, o que nós precisamos? Nós não precisamos de mais. Nós precisamos ver aonde nós estamos, porque nós não estamos vendo. Porque se víssemos, viveríamos diferente. Esse é o grande problema. E ele diz assim, eu aprendi a ser humilhado. Quem de nós aqui sabe ser humilhado? Ninguém sabe ser humilhado. Quem de nós aqui consegue ser humilhado no casamento? Ninguém consegue. Não é? Quem de nós aqui consegue ser humilhado no trabalho? Ninguém consegue. Paulo diz, eu aprendi a ser humilhado
e não me sentir deprimido e nem irritado, nem agressivo, porque Paulo sabia que em Cristo uma coisa é estar aqui, outra coisa é estar lá. Aqui você pode ser humilhado, mas se você se encontra lá e sabe que você está lá, você nunca vai se sentir humilhado, porque se você sabe aonde você está, quem é que pode te humilhar? Quem é que pode me humilhar, irmão, se eu estou no lugar mais alto e na sala mais importante que existe nesse universo? Quem? É lá que nós estamos. Você está assentado na sala mais importante do universo, a sala do Santo dos Santos. Você está lá como cristão. Se você nasceu de novo, irmão e irmã, é lá que você está. Quem é que pode humilhar você? Quem? Você está no lugar mais alto que existe. Por isso que um irmão uma vez chegou na sala de um professor, a hora que ele entrou na sala do professor, tinha um quadro no fundo da cabeça do professor, e o quadro dizia assim: sempre olhe para baixo. Aí aquele irmão olhou para o professor e falou assim: mas meu irmão, eu sempre ouço lá na igreja com o meu pastor que a gente tem que olhar para cima. Você já ouviu isso, né? Ele falou: é mesmo, irmão? Ele falou: meu pastor sempre fala que eu tenho que olhar para cima e o teu quadro diz que a gente tem que olhar para baixo. Ele falou: meu irmão, nós temos que olhar para baixo. Por quê? Porque nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a gente sempre olha para baixo. Ô, irmão, que bênção é essa que nós temos? Nós estamos no lugar mais rico deste universo. E nós temos, ao outro lado da verdade, nós temos dentro de nós a pessoa mais preciosa desse universo. O Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Você, se nasceu de novo, é habitado pelo Espírito Santo. Aquele Espírito que antes estava sobre e que vinha sobre os irmãos do passado, do Antigo Testamento, e aí eles ficavam com aquela capacidade enorme de fazer as coisas, com aquela força enorme como Sansão, porque o Espírito estava sobre ele, ou como Salomão, com aquela sabedoria enorme, porque o Espírito estava sobre ele, ou como aqueles irmãos que construíram o tabernáculo, que foram cheios de uma sabedoria que até hoje ninguém sabe como é que se construiu o candelabro. Você sabia disso? Que até hoje eles estão estudando, cientistas estudam para saber como é que eles conseguiram construir o candelabro. Quem encheu aqueles homens de sabedoria? Quem? O Espírito Santo. Sabe como é que é, irmão? O candelabro? Ele é uma peça só de ouro, sem solda. E eles fizeram aquele candelabro. Ninguém consegue fazer aquilo. Quem fez? Moisés disse: o Espírito do Senhor virá sobre vocês e os encherá de sabedoria para fazer cada peça do tabernáculo. Naquele momento o Espírito vinha, fazia o que tinha que ser feito, voltava. Hoje, depois da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Espírito vem para habitar em nós. Ele está dentro de nós. Qual o nosso problema? É que a gente se olha no espelho e se acha pessoas vazias. Você nasceu de novo? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Você realmente nasceu de novo? Você realmente teve uma experiência com Cristo Jesus? Tem uma palavra para você. Você não é uma pessoa vazia. Você é habitado pelo próprio Deus. Isso faz a diferença. Você pode olhar no espelho e dizer assim: eu tenho uma nova identidade. Qual é a minha identidade? A minha identidade, aquilo que eu sou, não é determinado por aquilo que eu faço. No mundo é. No mundo é. Porque no mundo você começa a conversar com as pessoas, a primeira coisa que elas perguntam é: o quê? Eu detesto isso, porque eu tenho que responder. O que você faz? Eu falo: ai meu Deus, como é que eu vou explicar? Como? Pastor, é duro, né, irmão? Porque hoje o que mais tem pastor bandido. Eu falo: olha, existe diferença, eu falo para a pessoa. Existe o pastor bandido, existe o bandido pastor. Eu sou o bandido pastor. Eu era bandido, agora eu sou pastor. Mas tem o pastor bandido, está cheio de pastor bandido. Mas o que me define não é que eu sou pastor. Eu tenho aprendido com o meu Senhor.
Você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Isso faz toda a diferença hoje, meu filho. Irmão, já tendo essa visão já é tão difícil. Agora, imagine nós cristãos vivendo a vida como se fossem pessoas vazias. Relacionando dentro de casa como se fossem pessoas vazias. Como nós vamos viver vida conjugal? Como nós vamos educar filhos vazios? Como nós vamos trabalhar? Como nós vamos lidar com o dinheiro? Nós não temos competência nenhuma. O Espírito Santo de Deus veio habitar em nós para quê? Para nos dar condição para vivermos a vida que o Senhor tem para nós. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? É muito grande, irmão. É muito grande pegar um ser humano que estava no pecado, no inferno, em Adão, trabalhar esse ser humano e botar esse ser humano dentro daquele que os querubins, os serafins, olharam e disseram: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É um milagre. Isso sim é um milagre. Isso sim é um milagre. É um milagre pegar aquele que é todo santo e colocar dentro de nós. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Você vê, irmão? Você vê que você pode se entregar a esse bendito Espírito e ele começa a trabalhar você. Essa é a obra dele. A obra dele é transformar as suas emoções. A obra dele é transformar os seus pensamentos. A obra dele é transformar as suas motivações. A obra dele é transformar os seus desejos de tal maneira que as circunstâncias vão se tornando apenas circunstâncias para você e não trauma. Porque para nós, seres humanos, qualquer circunstância vira trauma. Ou não é assim? É assim comigo, deve ser assim com você. Nós somos tão frágeis que a gente vive a vida cristã. Eu ouço isso direto. Eu ouço direto dos irmãos. Está tão tranquilo, eu já estou esperando. Vai acontecer alguma coisa. Boa parte de nós vive assim. Porque vive com medo das circunstâncias. Mas, irmão, quando nós vamos ganhando essa dimensão de que nós estamos nesse lugar protegido, Cristo, e que Ele está dentro de nós, o Senhor vai ganhando nosso coração e Ele vai nos salvando das circunstâncias. Porque o nosso problema, e escute isso, Jesus não é alguém para resolver problema, irmão. Jesus não veio a esse mundo para resolver problema. Jesus não deu o seu Espírito para resolver problema para nós. Não. O Senhor veio a esse mundo e derramou o seu Espírito para nos salvar das circunstâncias. Para nos fazer homens e mulheres que sabem viver neste mundo acima das circunstâncias. Essa tem sido a minha oração. Senhor, me faça como aquele apóstolo Paulo. Me faça como Silas, que mesmo depois de ser chicoteado, açoitado, torturado, o cara estava puro sangue. Puro sangue. Puro sangue. Os pezinhos nos troncos. Você conhece esse texto, né? E diz que à meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Lembra? Cantavam ao Senhor. Não é maravilhoso? Como pode cantar? Sabe como? Paulo e Silas sabiam muito bem que os homens podem tocar o corpo, mas nunca conseguirão tocar o nosso espírito. Não a alma. Porque a nossa alma, grave bem isso, irmão. O Espírito Santo, ele habita no nosso espírito. Ele está lá no nosso espírito. E do espírito, ele vai transformando a nossa alma. Porque o nosso grande problema é a nossa alma. Então, escute bem. A alma, ela sempre vai ser um problema para nós. E ela vai diminuindo nesse problema na medida em que o espírito vai transformando essa alma. Senão, ela sempre vai ser um grande problema para nós. Então, o espírito está firme, mas a alma, geralmente, ela sempre está assim. Ou não é com você? Uma angústia, uma ansiedade, uma preocupação. Mas quando o homem, a mulher, aprende a viver assim, na dependência do Espírito Santo, ele prega para a sua alma. Ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, e eu ainda o louvarei. E prega para essa alma, e prega para essa alma. E essa alma faz o quê?
ela descansa. Porque no espírito, o espírito desse homem e o espírito dessa mulher está firme, porque está na dependência do Espírito Santo. É o segredo da vida cristã. O segredo da vida cristã é ser habitado pelo Espírito Santo. Se você não aprender isso, se eu não aprender isso, irmão, nós não vamos crescer nunca. Nós não vamos amadurecer nunca na vida cristã. E se nós não aprendemos a ouvir o Senhor diariamente, a ouvir o Espírito Santo e nos entregar ao Espírito Santo naquilo que Ele tem falado conosco, nós não avançamos. Pelo contrário, nós corremos um risco. O risco que o livro aos Hebreus vai nos alertar. Porque a mensagem de Atos, se você estudar Atos dos Apóstolos, é a seguinte: a igreja pode viver uma vida maravilhosa, desde que ela dependa do Espírito Santo, e ouça o Espírito Santo, e se entregue ao Espírito Santo. A mensagem do livro aos Hebreus é: se essa igreja, que é habitada pelo Espírito Santo, deixar de ouvir a voz do Espírito, de se submeter ao Espírito, ela vai entrar num estado de decadência. Irmão, ninguém está imune a isso. Você não está. Eu não estou. E o livro aos Hebreus chama isso de apostasia. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu sei que você deve ter ouvido na internet, não sei, talvez você deve ter ouvido, que apostasia é perder a salvação. Mas eu gostaria de dar uma sugestão para os irmãos. Apostasia não é perder a salvação. E aí o meio evangélico se divide em dois lados. Se divide naqueles que dizem assim, que é possível perder a salvação e apostatar. E existe um outro lado do meio evangélico, que é o lado dos reformados, que diz assim, sim, é possível apostasia, mas isso só vai acontecer com aqueles que se dizem cristãos. Eu gostaria de dizer para os irmãos que, do meu ponto de vista, não é isso que o livro aos Hebreus está falando. O livro aos Hebreus está dizendo assim, que se nós não vivermos uma vida no Espírito, nós caminharemos num estado de apostasia, do menor para o maior. Como começa? Começa com um coração. Amanhã eu vou partilhar com os irmãos. Vamos deixar para amanhã. Que tipo de coração você vai desenvolver se você não depender do Espírito Santo? Irmão, isso é comum dentro das igrejas. Depois ele diz assim, se não muda, vai para um próximo estágio. O estágio é, vamos tratar disso. A pessoa vive afastada do propósito de Deus. Ela não está mais focada no propósito de Deus. E coloque uma coisa no seu coração, irmão. Me ouça com os dois ouvidos. O diabo tem uma meta. Eu vou falar bem alto, que é para você ouvir bem, com os dois ouvidos. Satanás, este que é o inimigo das nossas almas, não do Senhor, mas nosso, ele tem uma meta. E os demôniozinhos dele também são instruídos a fazer uma coisa. Sabe qual é? Nos desfocar do propósito de Deus para as nossas vidas. Ele sabe que se ele conseguir fazer isso, ele nos leva a viver uma vida sem sentido. Então ele só tem um propósito: fazer você se distrair. Ser um crente que vai na igreja, que louva a Deus, que levanta a mão, que sente um arrepiozinho, né? Na hora que está cantando uma música. Você acha que o diabo está preocupado com isso, irmão? Ah, você vai ouvir aqui que ele não está, não. Nem um pouquinho, irmão. Nem um pouquinho. Você acha que o maligno está preocupado que você vá na igreja? Não, irmão. Ele não está. Se você acha, você está muito enganado. Sabe por quê, irmão? Porque hoje está cheio de cristãos na igreja que canta, que louva, que levanta a mãozinha, que canta até em ministério de louvor, que faz até muita coisa na igreja, mas durante a semana vive do jeito do diabo. Do que adianta? Entendeu, irmão? Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado sim com o jeito que você vive. Porque ele tem um propósito, irmão. Ele tem um propósito. Sabe qual é o propósito dele? Nos usar. É isso que ele quer. E ele tem conseguido muito nesses dias. Usar a igreja. Irmão, se tem uma coisa que ele não é, é bobo. Se tem uma coisa que ele não é, é tolo. Ele não é.
E ai de nós, cristãos, se estivermos desatentos para a batalha no qual nós estamos inseridos. Ai de nós. E o livro aos Hebreus, ele vem trazer uma palavra de despertamento para os irmãos e as irmãs, chamando atenção para isso, porque vai chegar nesse ponto de viver afastado do propósito de Deus. As expectativas são outras, as ambições são outras, os desejos são outros. Irmãos e irmãs, isso é muito sério. Depois chega um estado, sabe qual é? Não vive mais no Santo dos Santos. Irmão, você sabia que você foi chamado para viver no Santo dos Santos? O que é o Santo dos Santos? Você sabe? Você sabe o que é viver no Santo dos Santos? A mensagem do livro aos Hebreus é: nós fomos chamados como cristãos para vivermos no Santo dos Santos. O que é esse ambiente maravilhoso? E aí ele diz assim: quando nós não vivemos mais nesse lugar, quando o maligno consegue nos tirar desse lugar, e só uma coisa nos tira desse lugar, irmão, só uma coisa: você, eu, a nossa obstinação nos tira de lá. E aí sabe como é que nós vamos viver? Depois você olha lá, capítulo 10, versículo 26, ele diz assim: porque se vivermos deliberadamente no pecado. Você sabia que assim tem sido a vida de muitos? O pecado já não é mais um acidente, não. O pecado já não é mais alguma coisa que acontece na vida dos cristãos, não. Mas agora já tem sido algo deliberado. Ou seja, vou explicar. A pessoa sabe que fazer isso aqui é errado. Ela sabe que praticar determinada coisa é errado. Ela sabe que negociar daquele jeito é errado. Ela sabe que comprar aquilo é errado. Ela sabe que manter uma TV a cabo, chamada de net, a gato, é errado. Ela sabe que essas coisas são erradas, mas ela vai e faz. Ele diz assim: já não resta mais sacrifício. O que ele está dizendo? Vou dizer para você o que ele está dizendo. Ah, irmão, essa mensagem de Hebreus é solene. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: no Antigo Testamento, porque ele escreveu aos Hebreus, eles conheciam bem a mensagem do Antigo Testamento. Não tinha sacrifício para pecado deliberado. Você sabe disso, irmão? Você sabe que no Antigo Testamento não existe nenhum sacrifício para o judeu que fala assim: vou pecar. Não tem. Todo sacrifício no Antigo Testamento é para pecado acidental. Se ele ia e olhava para aquela determinada coisa e falasse: vou pecar, pois bem, sabe o que restava para ele? Só uma coisa: a morte. Tinha que pegar e matar. E aí o livro aos Hebreus diz assim: será tratado com duro juízo da parte do Senhor. Sabe por quê? Porque ele diz assim: está pisando o Filho de Deus. Ah, irmão, eu não gosto que ninguém pisa no meu filho. Eu tenho 2. Quando eles estão sendo pisados, eu fico irritado. Não gosto. Você gosta que pisa no teu filho? Agora, o que você acha? Você acha que o Pai Celestial gosta que pisa no filho dele? Porque é exatamente isso que o livro aos Hebreus nos diz. Que quando nós somos deliberados no pecado, nós estamos pisando no Filho de Deus. Estamos ultrajando o sangue de Cristo. E mais, estamos profanando o Espírito da graça. E aí, um pouquinho mais à frente, ele diz assim: Deus julgará o seu povo. Sabe por quê, irmão? Porque o juízo começa pela casa de Deus. Deus só pode um dia julgar esse mundo, se Ele primeiro julgar você e a mim. Por quê? Por que o Senhor precisa nos julgar? Porque a salvação não é apenas uma salvação, é uma tão grande salvação. E aí ele diz que o último estágio é quando nós nos tornamos profanos. Aí a gente troca aquilo que é eterno, aquilo que realmente tem valor, por qualquer prazer carnal, que foi o que Esaú fez. Esaú trocou o direito de primogenitura, o que é
o direito de primogenitura. Você sabe o que é? Irmão, quem é o primogênito? Quem é o primogênito? Jesus. O que é o direito de primogenitura? É o direito que todo cristão tem de se tornar semelhante a Cristo. A pessoa troca o seu direito. Você sabia que você tem o direito de primogenitura? Você sabia que nós temos o direito de primogenitura? Ela troca o direito de ser igual, semelhante a Cristo, por qualquer prazer carnal. É o profano, é o Esaú, é o último estágio da apostasia. É cristão? É cristão. Perde a salvação? Não perde, irmão. Onde está isso? Vários textos bíblicos nos mostram isso. Vários textos. Vários. Quer um? Vou dar para você. Mateus capítulo 5. Vós sois o sal da terra. Nós somos? Somos. Mas se o sal se tornar insípido, como que o sal se torna insípido? Você sabe, o sal pode se tornar sem sabor. Como? Mistura. Você sabe, irmão, que os irmãos aos Hebreus, estes irmãos aqui, para quem essa carta foi escrita, você sabe que esses irmãos se perderam? Você sabe que esses irmãos, no ano 70, saíram de Jerusalém por causa da grande destruição que veio em Jerusalém, por causa daquela profecia do Senhor. Eles entenderam a profecia do Senhor e saíram de Jerusalém, fugiram de Jerusalém e foram para outra região. Esses irmãos que receberam a carta aos Hebreus, eles receberam essa carta. Eles foram exortados pelo Espírito Santo, mas eles não deram ouvidos. E eles foram para a região da Pérea. E lá eles se misturaram com pessoas que não eram do Senhor. E esses irmãos se apostataram da fé. Hoje não se sabe nada da igreja de Jerusalém. Por quê? Porque eles não deram ouvidos ao Espírito Santo. Se nós não dermos ouvido ao Espírito Santo, o que vai acontecer conosco? Mistura. E aí o que o Senhor diz? Se o sal se tornar insípido, para. Lembra, irmão? Vamos lá? Para. Nada mais presta. Você sabia que hoje está cheio de crente para nada mais presta? Você sabia disso? Que hoje existem igrejas para nada mais presta. Tem louvor bonito. Canta bem. Prega bem. O que é isso, irmão? Nada do ponto de vista espiritual. Nada. Para nada mais presta. Senão para quê? Senão para ser lançado fora. Quer dizer perder a salvação? Não. Porque o Senhor disse assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O Senhor não se contradiz. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo: ser lançado fora é viver uma vida que não tem sentido, não serve para nada. É um cristão, mas não serve para nada. É uma mulher dentro de casa, mas não serve para nada. É um homem dentro de casa, mas não serve para nada. É um homem no trabalho, mas não serve para nada. É um homem na rua, mas não serve para nada. Senão para ser pisado pelos homens. E aí então esse cristão será pisado pelos homens. E qual é o exemplo que o livro aos Hebreus nos dá? Já estamos encerrando. O exemplo que o livro aos Hebreus nos dá não poderia ser outro e não poderia ser pior. Não poderia ser outro e não poderia ser pior. Sabe qual é? O povo que o Senhor tirou do Egito. Esse é o exemplo que ele nos dá nessa carta em todo momento. Irmão, quem de nós aqui pode dizer que aquele povo não era povo do Senhor? Quem de nós? Eles foram tirados do Egito, com base no sangue do Cordeiro, saíram de lá, não é isso? Passaram pelo Mar Vermelho. Paulo disse que o Mar Vermelho é símbolo do batismo. Foram batizados, assim como muitos são batizados. E aí Paulo diz assim: no deserto, eles comeram do maná, símbolo de Cristo. Beberam da água da rocha, maná e a água, símbolo da ceia. Participavam da ceia. Batismo e ceia, os dois sacramentos nossos.
Então eles participavam. Eles saíram do Egito com base no sangue, assim como nós também saímos do Egito com base no sangue. Participamos do batismo? Participamos. Alguns já participaram, não é mesmo? E alguns de nós, todo domingo, uma vez por mês, participa da ceia, não é mesmo? E então, o que aconteceu com esses irmãos? O livro aos Hebreus vai nos dizer. Disse que eles chegaram na porta da cidade para entrar na promessa. Mas eles falharam. Esse é o termo que ele usa. Voltaram para o deserto. O Senhor mandou para o deserto. Em 1 ano e meio eles fizeram o trajeto até a porta. Era 1 ano e meio para entrar na terra, na promessa de Deus para a vida deles. Mas eles não entraram. Eles falharam. Eles não creram. Eles não deram ouvidos à voz do Espírito Santo. Irmão, você acha que o Espírito Santo está falando nessa noite? O Espírito Santo fala o tempo todo. O nosso problema é que a gente tem barulho demais na cabeça e não consegue ouvir. Mas ele está falando o tempo todo. Por quê? Porque ele mesmo diz que ele anseia por nós. Ele anseia, ele deseja por nós com santo zelo, com santo ciúme. Sabe por quê, irmão? Porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E você quer ver o que aconteceu com eles? Com aquele povo do Senhor? Você quer ver o que aconteceu com eles? Eles eram povo do Senhor? Sim. Eles estão salvos? Sim. Você vai encontrar no céu o povo do deserto. Claro, se você estiver salvo, né? Você vai encontrar eles no céu. Eles são o povo do Senhor. Mas aquele povo, diz Paulo, nos serviu a nós. Lembra de Paulo? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, este povo do deserto é para nós, Paulo diz, uma solene advertência. 1 Coríntios capítulo 10. Quer ver o que aconteceu com esse povo? Vou te mostrar com o verbo, que é para gravar no teu coração com fogo. O verbo que o Espírito Santo usa para eles, que serve também para nós. Abre lá, capítulo 3. Vamos olhar? E vamos encerrar. Capítulo 3. Dá uma folhadinha para trás aí. Olha o verbo que ele usa. E aí vamos encerrar. Capítulo 3, versículo 17. Amanhã nós vamos ler esse capítulo, se Deus nos permitir, né? E contra quem se indignou por 40 anos. Quem se indignou contra eles? O nosso Senhor. Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres... O que diz aí? O que diz aí? Caíram. Porque é possível cair, sim. Porque se não fosse, ele não nos exortaria dessa maneira. Perde a salvação? Não. A nossa salvação está firme. Está muito firme. Mas como escaparemos nós? Do quê? Do que nós não vamos escapar se nós negligenciarmos essa tão grande salvação? Qual? Qual essa salvação? Que nos tirou do pecado, nos colocou em Cristo, nos deu o Espírito Santo para nos trabalhar e nos fazer parecidos com Cristo. Essa é a tão grande salvação. Como escaparemos nós? Do que nós não vamos escapar? Sabe do que nós não vamos escapar? Primeiro, de desenvolver um coração errado, um coração inadequado, que está aí no capítulo 3. São 3 tipos de coração, porque é um processo. Não se dá de uma vez. Tudo é um processo, irmão. Começa num, vai para o outro e depois chega no outro. Está aí, capítulo 3. Não é? Depois, como escaparemos nós? Do que, irmão, que escreveu aos Hebreus, ou irmã, não é? De nos afastarmos. Caíram. Porque o verbo caíram quer dizer se afastaram do que Deus tinha para eles. Como escaparemos nós? Do que? Não é de perder a salvação. Não. É do que?
de não viver no Santíssimo e de viver todos os dias deliberadamente no pecado. Sim, é possível um cristão viver deliberadamente no pecado? Sim, irmão, é possível. Por causa de Hebreus capítulo 10, versículo 26. É possível. Como escaparemos nós dessa tragédia? Irmão, é solene a advertência. Deveria aquecer os nossos corações. Como escaparemos nós de nos tornarmos como Esaú, que foi um profano? Como? Só tem um jeito. Não negligencie essa tão grande salvação. O que fazer? Ele diz aí no versículo 1 do capítulo 2, ele diz assim, olha lá, irmão, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, se apegue. Como? Se apegue com firmeza ao quê? Ao que ele diz aí? Se apegue, vamos lá, irmão, capítulo 2, versículo 1, se apegue com firmeza ao quê? As verdades ouvidas. Porque se você e eu não nos apegarmos, o que vai acontecer conosco? O quê? Qual é o último verbo aí? Existe crente desviado? Sim, irmão, existe crente desviado. Dentro de igreja, com a mão levantada, adorando o Senhor Jesus, dando dízimo, mas está desviado. Porque a vida dele atesta, é um desviado. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Diz o Espírito Santo. Eu não te salvei para isso, para essa porcaria de vida que você vive ou que eu vivo. Não, eu não te salvei para isso. Eu te salvei para algo muito superior. É uma tão grande salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. Porque Hebreus diz que Ele é poderoso para nos salvar perfeitamente. Oh, glória a Deus! Porque esse nosso Jesus nos salva, irmão. Ele é poderoso para te salvar dessa vida que para você está tudo bem. Mas Ele olha para você e fala, filho, eu não te salvei para esse tipo de vida. Eu quero te elevar a uma vida superior. Eu posso fazer isso. Se você depender do Espírito. Irmão, nós podemos. Se dependermos do Espírito Santo. Aleluia. Maravilhosa mensagem, não é? Que o Espírito Santo, como Itamar orou, preciosíssima oração, ganhe espaço no nosso coração nesses dias para arrependimento.